Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um programa Âncora da Esperança para trazer a palavra de Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de ser o seu apresentador desse programa tão maravilhoso, idealizado pela nossa missionária Alzira Amarante e juntamente com o seu esposo, nosso pastor Hamilton de Amarante, na nossa igreja Mistério Missão em Canaã dos Carajás. Somos muito agraciados de termos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite de hoje e para trazer um pouco mais da palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós temos como tema, e um tema bem especial para você jovem, não seja só mais um, viva o propósito de Deus. Que nós viemos atuar e nós vamos abordar esse tema com pessoas muito inteligentes e interessantes que estamos ao lado aqui. O meu amigo Apolo, a irmã Weslane e a irmã Thaís está aqui conosco. Nós vamos trazer um pouco mais daquilo que Jesus Cristo tem colocado no nosso coração aqui nesse momento. Glória a Deus. Vamos iniciar então com uma oração, irmã Weslane, para darmos início. Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te bendizer e te adorar, Jesus. Senhor, toma direção, Senhor, deste programa, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, Pai, e alcançar cada vida que assim, Senhor, está nos assistindo e nos ouvindo, Senhor. Nos direcione e fale conosco, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, que oração abençoada. Meus irmãos, nós estamos aqui com os nossos convidados especiais e eu vou dar a palavra para o nosso irmão Apolo se apresentar, falar um pouquinho de Deus aqui, o que ele colocou no seu coração, Apolo. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui, por estar fazendo este canal. Confesso que é a minha primeira vez aqui e queria agradecer a Deus por estar aqui nessa mesa rodeado de grandes faladores de Cristo, grandes falantes. E a você, ouvinte, que está ouvindo, Deus tem uma palavra para você. E queria agradecer a irmã Alzira por esta ser a minha primeira vez aqui nesse programa, fazendo e falando um pouco mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. A nossa irmã Weslane. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor você que está nos ouvindo. É um prazer muito grande, viu? A gente sempre ouve falar, já tinha assistido, né? E é a minha primeira vez aqui participando. Para mim é um prazer, para mim é uma honra. Agradecer também a missionária Alzira, o nosso pastor presidente também. Que Deus venha continuar abençoando esse programa e direcionando eles para cada vez mais fluir estratégias para alcançar vidas através desse canal. Aleluia, Jesus. E a nossa irmã Thaís. A paz do Senhor Jesus para você que nos assiste, a paz do Senhor para todos os nossos amigos aqui, o nosso apresentador. A gente tem um assunto muito importante para falar para você, jovem, adolescente, você ainda que está naquela fase de maturação para a nossa fase adulta. A gente tem um tema muito importante que diz, não seja mais um, mas viva o propósito. Que propósito é esse que o Senhor colocou nas suas mãos, né? E eu gostaria de iniciar a nossa como se fosse a nossa conversa de hoje, onde está aberta, com uma frase que diz assim: Deus não chamou todos para a mesma missão, mas Ele chamou todos para a fidelidade. Aleluia. Aleluia. Que bênção, olha só. E é uma palavra muito forte, né? Sim. Todos nós somos chamados, nós temos um propósito, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, abordar essas questões. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia rapidinho em Esther 4, no versículo 14, que diz o seguinte, na parte B do versículo. Mas, quem sabe, se não foi para essa conjuntura, como está colocada você na condição de rainha. Aqui nós vemos, no livro de Esther, nós entendemos um pouco mais sobre a história de Esther, né? E Esther foi colocada ali por conta de todas umas questões que aconteceram antes. Primeiro a rainha saiu, foi retirada, então aconteceu de Esther entrar, o rei se agradar dela, e aí ela precisar ter um posicionamento naquele local, né? Nós sabemos que Esther foi criada pelo seu tio, e ali naquele local pessoas se levantaram contra o povo judeu, e Esther precisou se posicionar, e precisou falar, olha, eu vou até o rei, eu vou quebrar o protocolo e eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque eu preciso viver, eu preciso fazer o meu propósito. Jesus me colocou aqui por um propósito. E muitas das vezes Jesus nos coloca em lugares especiais, lugares posicionados para que nós viemos a atuar no nosso propósito que Ele nos ordenou. Não é mesmo, irmã? Engraçado, irmão Kaique, que a gente só consegue viver o propósito do Senhor quando há uma palavrinha chamada renúncia.
Não existe propósito sem renúncia. Até porque o Senhor, eles não nos chamou de todos os jeitos. O Senhor quer que você vá do jeito que está. Isso é fato. Mas que este posicionamento da forma de você ir não determina que você vai permanecer daquela forma. Existe um comportamento, existe uma mudança de comportamento, né? E existe a questão da renúncia. Porque que nem todos conseguem chegar no propósito. Porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão daquilo que satisfaz a nossa carne. É isso que acontece. Glória a Deus, aleluia, que palavra abençoada. O irmão Weslane, o que Deus trouxe ao seu coração com esse tema? Não seja só mais um, viva o propósito. Kaique, esse tema ele é muito interessante, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo, né? Onde nós temos jovens, adolescentes, nós que trabalhamos com eles, nós vemos mais de perto a necessidade e muitas das vezes as dúvidas que surgem na mente deles. Sim. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito aqui? O que é que eu vou fazer? Né? Muitas das vezes eles estão ali, mas sem propósito. Não sabem aonde vão chegar. Ou até onde eles querem ir. Então, assim, eu penso que o propósito com Deus, cada um tem um propósito. O meu propósito é diferente do seu, da irmã, do rapaz. Então, assim, cada um tem um propósito diferente. E para mim saber qual é o meu propósito, eu preciso mergulhar na presença de Deus. Eu preciso estar mais perto de Deus para entender aquilo que Ele quer de mim. Entendeu? Então, assim... Nós vivermos o propósito do Senhor é aprofundar na presença dele. Aí sim nós vamos saber qual é o meu verdadeiro propósito quando nós chegarmos mais perto dele. Ele vai nos fazer entender qual é o verdadeiro propósito da gente aqui na Terra. Glória a Deus, que palavra abençoada, não é? Nós entendermos qual é o propósito de Deus se torna algo essencial na vida do cristão, na sua vida jovem, adolescente, porque você não é só mais um. Você precisa entender o que Deus tem na sua vida e como Ele vai agir através de você. Não é mesmo, Apolo? Sim, porque temos um propósito com Deus, não é apenas a gente se alegrar, não é apenas a gente ter a felicidade em nossas vidas. Ter o propósito com Deus é a gente lembrar em nossa mocidade que Jesus está no nosso coração e Ele pode agir na vida de cada um de nós. É verdade. A gente também vê, Kaique, essa questão, né, do amadurecimento da fase do adolescente, do jovem passando, e tem muito essa questão do medo. Eu tenho medo, mas a ausência de medo, ou melhor, você ter este medo, não quer dizer que o propósito não seja cumprido na sua vida. Tudo que é novo, tudo que é diferente, dá medo, porque você não conhece. Mas nem por isso, sentir medo ou insegurança se diz que é como se você estivesse dando um passo atrás. Não é. Ter medo, ter insegurança é normal na nossa vida cristã. É normal. Agora, que tipo de segurança que eu vou ter? Quando eu mergulho nos pés do Senhor e eu peço para que Ele me direcione. Procure entender. Aonde eu posso andar? De que forma eu devo andar? Com quem eu devo andar? Aleluia. Quem eu devo ouvir? Irmã Thaís, isso me lembra muito uma história na Bíblia em que é relatada dos 12 espias que é levado até aquela terra prometida, né? Nós vemos ali Josué e Caleb sendo destacados. Sim. Por quê? Né? Porque naquele momento em que é levado os espias, Moisés fala, vejam muito bem, vejam se a terra é produtiva, vejam como é os pastos, se é verde, como são as pessoas naquele local, analisem tudo e tragam pra gente. As 10 pessoas naquele local, os 10 escolhidos, muitas das vezes eles se colocaram só como mais um. Eles foram, meu Deus, é muito bom, é a terra que mana leite e mel, mas aqui tem um povo gigante, um povo que vai ser difícil de destruir. E aí nós vemos em Números, capítulo 14, no versículo 24, que diz o seguinte, olha só. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou, e seguiu-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Muitas das vezes, o medo, o temor, invade o coração do jovem, do adolescente, porque ele vê o propósito, mas ele sente que ele não está preparado para alcançar o propósito de Deus na vida dele.
Mas assim como foi Caleb e como foi Josué, nós devemos crer que Jesus é maior na nossa vida. Deus, ele tem um propósito, ele vai cumprir na nossa vida o que ele tem a realizar através de nós e por nós. Engraçado, sabe o que que é, irmãos, aqui? É que tem jovens que nos perguntam, irmã Thais, eu já errei tanto, será que o Senhor ainda vai trabalhar na minha vida? Vai. Eu quero te dizer nesta noite que apesar dos seus erros, o Senhor ainda vai continuar trabalhando na tua vida, porque o teu erro do passado, ele não deve ser condenar o teu futuro, de forma nenhuma. O arrependimento é necessário para que você possa reviver esse novo eu em Cristo. É isso que é necessário. Porque tem muita gente que fala assim, meus erros do passado vão anular o que Deus tem para mim. De forma nenhuma. Claro que tem que haver um arrependimento e uma mudança de comportamento para que o Senhor possa vir e operar na tua vida. Cumprir o propósito, né? Sim, até porque nós vivemos de propósito. Sim. Nós não nascemos à toa. O Senhor nos conhece, Ele sabe, Ele sonda. E todos nós passamos por um momento assim, né? Não é, Wesley? É verdade. Eu estava me lembrando aqui, e Deus colocou aqui na minha mente, que cada um nasce com um talento. Ele deu um talento para cada um diferente. Só que o meu talento, como eu já falei aqui, é diferente do seu, Kaique. O meu talento ele vai continuar. Só que o que eu estou fazendo com o meu talento? Qual é o propósito de Deus ter me dado o talento? Qual é o meu talento aqui que eu acho que todos vocês sabem? É cantar. Eu acho, né? É cantar, é louvar o Senhor. Eu não me vejo... tipo assim, eu estou falando aqui com vocês, mas eu não me vejo pregando e tudo mais, né? Como, eu acho lindo, né? Principalmente mulher. Eu acho lindo mulher pregando, mas até então estou... Mas assim, eu vejo que o propósito, o meu talento é louvar, é cantar. E o que é que eu tenho feito para desenvolver esse meu talento para um propósito? É simplesmente por cantar? Para mostrar minha voz? Qual é o propósito que Deus colocou de eu ter esse talento? É para alcançar almas, é para alcançar vidas. Então, talvez o jovem adolescente está na casa do Senhor, principalmente, pensando, mas eu não sei fazer nada. Sabe? Tem algo que Deus colocou dentro deles. Tem algo que Deus colocou dentro de você, jovem adolescente. Talvez está escondido, está meio vergonhoso, receoso de fazer, como diz, dar a cara a tapa, né? Isso. Tá com medo, mas o Senhor, ele colocou o talento em você. Agora basta você desenvolver o talento para um propósito. É verdade. Entrando aqui no ensejo da irmã, falando sobre a questão de talentos, cada um de nós temos um talento diferente. Cada um de nós. E o Senhor vai usar você em determinados lugares para que esse talento ele possa ser exposto. Não para nós nos mostrarmos, mas sim com o propósito de ganhar almas ao Senhor. Porque naquele grande dia, né? Será que nós vamos chegar naquele grande dia de mãos vazias? Eu não quero chegar de mão vazia. Eu acredito que nem você que está assistindo vai querer chegar. Devemos mostrar nossas obras, né? Sim. Devemos gerar frutos, igual a Bíblia nos fala. Então, através desse propósito, nós geramos frutos. Nós somos pessoas diferenciadas porque temos Cristo. Temos um propósito especial, não é mesmo, Apolo? Sim. E Deus vem nos apertar e dizer que não é por nós sermos um vaso quebrado, quebrantado, em dificuldade, que Ele não vai mudar nós, que Ele não vai trocar por um vaso muito novo. E sim, Ele quer nos reconstruir, quer nos mudar cada dia mais para nós levarmos o propósito de Deus aqui na Terra. Aleluia! É muito forte, Apolo. Isso é muito verdade. Porque quando nós vemos, muitas das vezes, igual a irmã Weslane falou, de pessoas que se sentem menosprezadas, pessoas que têm o propósito de Deus, têm o dom, mas muitas das vezes nós nos tornamos só mais um, como o tema fala, porque nós não temos, nós não colocamos isso a posto. Nós não realmente praticamos com aquele dom que Deus nos colocou. É a tal da barreira da timidez, né? Que deixa a gente enterrar esses talentos. Gente, eu vou contar uma coisa muito interessante aqui, rapidinho. É um testemunho meu, deu como pessoa. O tanto que é perigoso você julgar as pessoas, somente pelo que vê. E nós não devemos fazer isso. Tinha um senhorzinho, muito pequenininho, você não dava nada por ele. E há muito tempo no banco da igreja. Mas naquele dia, aquele irmão pediu uma oportunidade para louvar o Senhor. Irmão Kaique, irmã Apolo, na hora que aquele homem soltou a voz, o céu se abriu dentro daquela igreja. Aleluia. Olha o talento que aquele homem tinha.
E tava lá E escondidinho estava lá atrás. escondido. Hoje ele canta e o céu abre, sabe? E o Espírito Santo se manifesta ali. É por isso que a gente fala que o propósito não é sobre ser visto, mas Sim. principalmente sobre ser útil. O talento dele tava lá, né? Tava lá, tava escondidinho. Ele só não tinha achado o propósito. Mas aí Naquele achou... dia... Foi o dia. Aquele dia foi o dia. Muitas das vezes é assim que Deus faz com nossos vasos, sendo nós assim. Ele pega, nós podemos estar lá longe, mas Deus vai lá e traz para perto, traz para a intimidade dele. É verdade. É verdade. Eu penso assim, a gente nunca pode permanecer no raso. A gente tem que aprofundar. A gente não pode se contentar só com superficial, ficar ali, tá bom aqui, tô bem aqui, e não, como diz, não enfrentar, não ir além daquilo, porque Deus quer além. Deus quer que nós fazemos algo grande. Ele falou isso pra gente, né? Que nós íamos realizar coisas maiores do que ele fez. Olha que maravilha. E muitas das vezes a gente fica acuado, fica com medo, talvez pensando, o que um vai falar, o que o outro vai pensar de mim, ou talvez, tô querendo me aparecer. Não. Se Deus colocou no seu coração, faça, deixa a timidez de lado. É verdade. Né? É igual a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? E eu dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Né? A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos, né, com aquela enfermidade, procurou todos os meios e nada tinha acontecido. O que ela fez? Ouviu falar que Jesus estava passando. Ela foi, né, Kaique, igual você estava falando? Sim. Ela foi. Mas ela não foi simplesmente como um daqueles que estavam seguindo Jesus. Sim. Ela saiu da casa dela, mesmo, sabe, arrastando, sem força, mas ela foi atrás de Jesus com um propósito. Ela não foi sem nenhum propósito. Ela não foi à toa, ser mais um em meio à multidão, né? Ela foi com um propósito e ela conseguiu alcançar as vestes de Jesus, tocou em Jesus e o propósito dela foi feito, foi curado. Ela foi curada através do propósito, ela foi com um propósito. Né? Então Deus abençoou ela. E nós vemos como ela foi diferenciada, porque inúmeras pessoas tocaram em Jesus. Até os discípulos falam, mestre, olha o tanto de pessoas que tem ao seu redor. Quantas pessoas já tocaram em você aqui hoje? Nós estamos andando numa multidão. Mas ela foi com um propósito tão específico de alcançar a cura, alcançar a Jesus, que ela conseguiu. E Jesus sentiu, falou, não, de mim saiu. De mim saiu algo diferenciado, porque aquela mulher, ela buscou e ela encontrou o que ela estava buscando em Cristo Jesus. E ela foi ousada. Por sair ali, empurrar a multidão, se arrastando, ela foi ousada. Até porque a mulher, quando estava nesse estado, era considerada impura. Isso. Ela não podia estar no meio dos outros. Mas ela quebrou uma barreira. Um protocolo, né? É um protocolo gigantesco, que se fosse outra mulher, acho que ela não teria coragem. Mas é uma fé inabalável, né? Que ela teve, ela foi atrás e ela conseguiu. Sim, e um versículo muito interessante, falando assim também um pouco mais sobre a Thaís, que ela disse assim, tá falando sobre Gênesis 5, que fala sobre a genealogia de Sete, que a genealogia de Sete começa com Sete, que Sete teve filhos e filhas, morreu, acabou a história dele, teve seu propósito aqui na Terra e acabou. Mas quando que chega... vai passar filhos e filhas, vai passando filhos e filhas, aí quando que chega na história de Enoque vai nos mostrar o propósito com Deus aqui na Terra, o propósito que a gente teve com Deus, que em vez de ele ter só filhos e filhas, lá vai mostrar que ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, e no final da sua vida ele foi arrebatado, e ninguém sabe aonde o corpo dele está, e ele foi arrebatado, e é isso que... Nós vemos em Enoque o quão diferente é a pessoa que anda com um propósito, no propósito de Deus, né? A pessoa que ela deixa tudo e ela fala, não, eu vou seguir o que Jesus tem pra mim, o que Deus tem pra mim, porque é melhor. Ele tem o melhor pra mim. Assim como foi com Moisés, quando ele foi guiado por Jesus a libertar o povo de Israel daquela opressão que estava sendo feita por Faraó no Egito. Assim como foi por Abraão, que deixou toda a sua parentela e seguiu e foi até aquele local e falou, não, eu vou porque o meu Senhor está falando. Né? Inúmeras passagens, a gente vê o quão importante nós seguimos o propósito e não sermos só mais um, não é, Weslane? E não nos distrairmos em meio a caminho, né? Porque às vezes a gente está focado, não, eu tenho um propósito, mas de repente tem uma distração e aí... Esse é o perigo, né? É a tal da distração. E falando assim, na linguagem de jovem, adolescente, principalmente jovem adolescente, negócio de namorar, não sei o quê. Mas assim, eu já ouvi muito assim, umas falas de jovens e adolescentes falando assim, não, mas é porque eu sou namorador, eu gosto de...
Aí quando eu casar, Deus vai preparar uma mulher para mim, aí quando eu casar eu vou cumprir o meu propósito com ela. Ela vai me ajudar. Não, senhor. O seu propósito tem que ser cumprido antes mesmo de casar. Ela vai ser só um complemento. Não é verdade? É verdade. É porque hoje em dia os jovens se distraem muito também com essa questão de paquera, de namoro, não sei o quê. E aí é uma distração, né? Não que seja errado, é uma fase que todo mundo passa. Mas a gente tem que ter cuidado, jovens e adolescentes têm que ter cuidado para não se distrair do propósito que Deus tem para você. E não pense que é só quando eu casar eu vou cumprir o meu propósito. Não, Deus quer cumprir o propósito antes mesmo de você constituir uma família. Até porque nós somos um propósito desde o ventre da nossa mãe. A gente já nasceu com propósito. Ninguém nasceu sem propósito. Nem você mesmo que está nos assistindo. Todos vocês têm um propósito diante de Deus. Aleluia. É igual eu falei dos talentos, né? Por exemplo, eu tenho o meu talento de cantar e Deus já me deu um marido que tem o talento de pregar, né? Então Deus uniu esses propósitos. Fechou ali, ó. Deus uniu esse propósito. E eu quero deixar mais uma passagem bíblica que se encontra em Mateus 5,16, que fala o seguinte: resplandeça a luz de Deus diante dos homens, para que eles vejam que as vossas boas obras glorificam ao vosso Pai que está nos céus. O nosso propósito é glorificar ao nosso Deus aqui na terra, com nossas ações, com nossa fala. Seja adolescente, seja jovem, você deve glorificar a Deus. Aonde você está, na escola, na faculdade, no trabalho, glorifique ao Senhor. Seja alguém diferenciado, não seja só mais um na sua escola, não seja só mais um na sua faculdade. Seja alguém colocado por Deus naquele local. Seja boca de Deus. E aí, aproveitando, Kaique, eu queria entrar no ensejo aqui da irmã, aproveitar e falar para você, que ela falou sobre as distrações mundanas, né, na vida do crente, na vida do servo. Sim. A gente vai lá na história, bem antiga, lá na história de Daniel. Olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel estava lá na Babilônia, no meio daquele naquele povo pagão ali, estava no meio. Mas Daniel, apesar dele estar no meio daquela imundície, ele não deixou se contaminar. Verdade. E é isso que nós estamos trazendo hoje para você. Não importa o meio onde você está, você não pode se deixar contaminar. Você tem que ser luz onde você está. Né? Ele não se deixou levar pelos manjares, ele não se deixou levar pelas lindas palavras, né? Por tudo que era oferecido. Ele preferiu permanecer fiel e a vitória ele obteve. Né? E assim a vida do crente é perseverar. E nós vemos um exemplo muito claro em Daniel de como o jovem, o adolescente deve se portar. Sim. Em meio a tantas tentações, a manjares, às coisas propostas, mas ele se manteve firme no propósito que Deus tinha para ele. E já caminhando para o nosso final, Apolo, dê suas considerações finais sobre o tema, o que você tem a nos trazer agora para finalizar. Bom, chegando também um pouco mais na história de Daniel, a gente podemos ver sobre Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, eles viveram o plano de Deus, o propósito de Deus aqui na terra. E chegando mais para frente, eles não temeram plano do mal algum, plano do maligno algum. E eles foram à sarça do fogo ardente, queimaram eles, mas não aconteceu em nada. Não ficaram enfermos, não morreram, não pereceram, viveram o propósito de Deus. Glória a Deus, é muito forte. Irmão Weslane, a sua palavra. Olha, as minhas últimas palavras, vamos dizer assim, né? Neste programa maravilhoso, é que Deus venha continuar nos ajudando a se aprofundar mais na presença dele e realmente entender o real propósito, por que eu fui enviado aqui na Terra, por que Jesus me criou. Quando nós chegamos mais perto de Jesus, quando você, jovem e adolescente, chegar mais perto de Jesus, seja você estando na igreja ou não, quando você entender que chegando perto dele, você vai entender o real motivo de você estar aqui neste mundo, tudo vai ficar mais claro. Tudo fica mais claro quando nós procuramos entender em Deus o real motivo por que chegamos até aqui na Terra. E que Deus venha continuar abençoando os nossos jovens, meus adolescentes abençoados, que eles venham continuar firmes no propósito. E se ainda você, jovem adolescente, não sabe o seu propósito, busque em Deus.
e que nós íamos realmente fazer a diferença, Kaique, em tudo que nós formos fazer. E a gente estava conversando também que tudo que nós formos fazer seja para glorificação do Senhor. Se eu fosse servir uma xícara de água para a irmã, que seja para a honra e a glória de Deus e que seja com perfeição. Verdade. Se eu for fazer um café, que venha ser o melhor café que ela vai tomar, para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. São esses pequenos exemplos que a gente toma para as coisas maiores que Deus, né, tem preparado para a gente. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Nós vamos agora para a oração, juntamente com a irmã Thaís, para encerrarmos aqui mais um Âncora da Esperança que foi tão abençoado. Amém. Irmão Kaique, irmão Apolo, irmã, foi um prazer estar com vocês aqui nessa Amém. noite para mais um programa para você, jovem adolescente. Mas antes de orar, eu queria deixar uma frasezinha, uma frase, né? Mas ler um texto que diz assim, bem pequenininho. A vida cristã, ela não é apenas existir, ela não vem apenas da existência. Frequentar a igreja, ocupar um espaço, entender que Deus nos chamou para viver na direção dele, em serviço, obediência e principalmente impactar outras vidas. E é assim que nós devemos viver. E eu agradeço, né, por mais esse convite. Agradecer a irmã Alzira, pastor, os nossos câmeras que estão aqui nos auxiliando, né? Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um e principalmente você, jovem adolescente que está nos assistindo. Vamos orar para encerrar? Amém. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, aquele que vem assistir todos esses vídeos, Senhor Deus, que serão passados, que o Senhor possa entrar com providência, Jesus, assim nós te pedimos, Pai, que faça da mesma forma na nossa vida, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar, Jesus, que cada propósito, Senhor Deus, que ele venha a ser direcionado de Ti, Senhor Deus. Assim, por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a presença de todos vocês. Apolo, irmão Weslane, Amém. irmã Thaís, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também à missionária Alzira e ao pastor José Ramilton de Amarante, nossos pastores aqui da Assembleia de Deus Ministério Missão, por esse convite, por estar em mais um momento da Âncora da Esperança, transmitir a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.